e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Muito bem, a gente começa agora no nosso bloco de entrevistas aqui no estúdio. Hoje eu recebo Jean Paul Prats, que é diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos aí. Jean, no início desse mês, o Rio Grande do Norte ele teve aí 27 projetos contratados e liderou o leilão de energia eólica. O que é que isso representa para o Estado? Saulo, isso representa mais 3,5 bilhões de reais nos próximos 4 anos de investimento direto na economia do Rio Grande do Norte. 3,5 bilhões, bilhão é 1.000 milhões, portanto é muito dinheiro que entra no Estado. Isso entra na forma de equipamentos, bens e serviços, etc., etc., mas principalmente uma informação importante. Para cada milhão que é gasto em energia eólica, instalações novas, 1/3 disso são compras locais. Portanto, desses 3,5 bilhões, mais de 1 bilhão de reais serão em compras locais nas regiões de instalação desses parques, que abrangem a região central do estado, a região do Mato Grande, que já é bastante privilegiada quanto a isso, que é um planalto alto, onde se instalaram vários parques eólicos, e hoje é a maior concentração de turbinas eólicas do país, o litoral norte e, se não me engano, alguma coisa na Serra de Santana também. Infelizmente, a região moçoroense, ali na área de Areia Branca de Tibau, que onde também tem potencial, eu não creio que nesse leilão teve parques, se eu não estou me enganado, acho que não houve nenhum parque aqui dessa região. Por que não houve? Depende dos projetos. Na verdade, nós temos muitos projetos na nossa região aqui de Moçoroense, como eu disse, nesse litoral, algumas regiões altas, algumas regiões ainda estão sendo desenvolvidas, as medições levam 3 anos, né? Então, isso aí depende dos empreendedores e do calor realmente do leilão para aqueles empreendimentos saírem mais cedo ou mais tarde. Em termos de Rio Grande do Norte, o que é que o Estado representa na geração de energia eólica no Brasil? Hoje o Estado, Saulo, é o primeiro lugar disparado, o lugar isolado, o primeiro campeão isolado em produção de energia eólica, em número de aerogeradores instalados e em número de projetos também adquiridos ou vendidos em leilão, né? O governo federal ele promove esses leilões para comprar energia. Através desses contratos de compra, ele viabiliza o financiamento do projeto. Os projetos são todos privados, não é o governo federal que constrói parques eólicos, são empreendedores privados. E esses empreendedores vão então a um leilão para buscar um contrato de 20 anos com o governo, que o governo garante, mas na verdade é com as concessionárias de energia elétrica, como as COSERNs de todos os estados. E aí esse modelo, esse sistema, que foi implantado justamente na época do governo, na época que a ministra Dilma era ministra da Minas e Energia, esse sistema revolucionou o processo dos leilões de energia, porque ele força uma tarifa cada vez mais baixa. Os projetos que ganham são os projetos que oferecem a tarifa mais baixa no final. Esse processo simplificou muito a geração de energia, garantiu esses empreendimentos por 20 anos. Você pode pegar um financiamento, um BNDES ou em outras origens, baseado naquele recebível, que é o contrato de energia, e consolidou as energias, as fontes renováveis no Brasil, principalmente a eólica e agora já entrando também a solar. E o Rio Grande do Norte é o líder nacional em produção de energia eólica, graças a esses leilões que vêm desde 2009. Ainda há alguns entraves, por exemplo, quais são os principais desafios do setor? Saulo, mesmo a gente assumindo essa liderança. O Rio Grande do Norte ele não era um estado produtor de energia. Então, até 2007, 2008, nós tínhamos uma produção de energia zero. Nós éramos ponta de linha. Ponta de linha é aquele consumidor que fica só no final, como Macau, Tibau, ponta da linha do Brasil. Para chegar nele, você tinha que ter uma linha de transmissão cada vez mais fininha para chegar nessas cidades e realmente prover energia àqueles lugares. Era o final do Brasil para efeito do sistema elétrico. De repente, com essas questões dos leilões e da entrada da eólica, nós passamos a ser produtores de energia justamente nessas pontas, que são os nossos litorais, os nossos planaltos centrais aqui do estado. Então, obviamente, como isso não tinha, foi praticamente uma surpresa para efeito de tempo de investimento, 3 anos, 4 anos, nós tivemos atrasos em linhas de transmissão, né? Então, um dos gargalos que hoje ainda existe é mostrar para o governo federal a necessidade dessas linhas de transmissão.
Pode pegar o microfone que Ok, está dando tá uma meio falhazinha ruim? nesse. Ok, beleza. Então, as linhas de transmissão são importantes para escoamento dessa energia. Agora, nós não tínhamos essa tradição de produzir energia. Nós recebíamos energia de Paulo Afonso e consumíamos energia. Então, esse é um dos, não diria que é um entrave, é um gargalo que já está sendo administrado direito, né? As linhas de transmissão têm que ser planejadas antes dos leilões, antes das vitórias dos projetos eólicos, e assim a gente vai levando, vai amadurecendo a indústria e vai tratando. Por exemplo, qualificação de pessoal já não é tanto um gargalo quanto antes. Quando uma indústria nova surge, naturalmente você precisa formar pessoas. Isso também leva um tempinho, leva 3, 5, às vezes 10 anos para você montar uma nova geração de profissionais numa área nova. Isso a gente já superou, a gente tem entidades já estabelecidas no Rio Grande do Norte que formam turmas, tanto do ponto de vista técnico, os IFs, por exemplo, o IF de João Câmara, o IF de Macau, os próprios IFs da Grande Natal também, o aqui de Mossoró, enfim. A gente vem superando esses problemas pouco a pouco, é a indústria nova, né? Teve um complexo que entrou em funcionamento agora aqui no estado, que foi o complexo eólico Cutia, é isso? Sim, da Copel. Da Copel, isso. O que é que muda? O que é que isso representa para o estado? É mais um complexo. Nós temos aí 3,6, 3,7 gigawatts, 1.000 megawatts de potência instalada no estado. Isso dá para abastecer praticamente 4 Rio Grandes do Norte em potência instalada. Nós hoje exportamos 3 vezes o que nós consumimos, né? E o Nordeste, Saulo, importante salientar isso, a partir dessa entrada da energia eólica, o Nordeste passou a consumir praticamente 70% da energia consumida por nós hoje aqui. Em todo o Nordeste, isso inclui cidades como Salvador, Recife, Fortaleza, né? E a própria Natal e Mossoró, 70% dessa energia é eólica. Você imagina a situação que nós teríamos diante dessa seca reiterada que nós tivemos nos últimos anos, se ainda dependêssemos de Paulo Afonso para abastecer 100% da energia do Nordeste. Certamente, nós estaríamos em apagão, Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Nós hoje estaríamos com um apagão energético no Nordeste se não houvesse a entrada da energia eólica em 2009, progressivamente até hoje. Não tem como falar em desenvolvimento, em energia, sem falar da energia eólica, não é assim? É coisa hoje, de primeiro mundo, vamos dizer assim, usar esse termo. Exatamente. Que é um termo envelhecido, mas me permite usar. Na verdade, o mundo hoje é praticamente uma coisa só. Existem regiões de terceiro mundo e no primeiro mundo, regiões vice-versa. Se evita esse termo, eu resgatei aqui. Mas, na verdade, a eólica é realmente, como você diz, é de vanguarda, é uma energia nova, é uma fonte nova. Até pouco tempo atrás, a gente via aquele processo, um catavento, processo relativamente simples, né, o mesmo do princípio dos moinhos, das velas, das caravelas, né? O uso do vento é um uso histórico pela humanidade. Mas os cataventos de grande potência, esses para gerar energia, com turbinas potentes, eles eram, até pouco tempo, considerados inviáveis economicamente. A tecnologia evoluiu muito no mundo todo, os acessos e todo o processo também de regulação de acesso a terras e áreas até marítimas para a eólica também evoluiu. O preço do petróleo picou várias vezes, né, e passou a ser uma variável geopolítica importante. Todos esses fatores levaram a que gradualmente a energia eólica e também a solar passassem a ser corriqueiras, ou seja, passassem agora a formar parte do nosso dia a dia, principalmente a nossa região. Nossa região é campeã, não só nacional, como mundial, uma referência mundial hoje, o caso do Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, que chegou à autossuficiência em 5, 6 anos, e logo em seguida passou a exportar o dobro do que produz de energia, graças à energia limpa e dos ventos. Jean Paul, como é que a gente está num momento aí de cenário eleitoral, um momento político, como é que os candidatos têm tratado esse tema? Principalmente a gente se tratando em candidatos ao governo do Estado. Tem tratado com a devida importância ou com a devida observância desses temas? Olha, os governos em geral, em sucessão, aí, os que nós tivemos desde esse período de início da energia eólica no Estado, têm tido atenção a esse novo ciclo. É bom que se diga que o Rio Grande do Norte viveu vários ciclos econômicos, infelizmente, interrompidos de repente, ou que caíram em desuso. Tivemos o algodão, tivemos a mineração, né? Tivemos o próprio sal, que não se exterminou, mas tem altos e baixos. O petróleo agora com esse ciclo que atinge praticamente
fatalmente aqui a economia de Mossoró, e é preciso, então, até falar um pouco sobre essa revitalização. Mas, enfim, nós temos esse problema de termos ciclos não perenes. Não é? A gente não consegue manter por mais de 20, 30 anos esses ciclos econômicos. Por falta de planejamento? Isso é um desafio de governos estaduais, porque normalmente se remete isso a uma jurisdição federal. A mineração é um assunto federal, a energia é um assunto federal. Nós provamos, com relação à energia eólica, eu fui o secretário de Energia que começou esse ciclo no governo de Vilma, que isso é sim um assunto estadual. Se não é a regulação, o leilão, as leis federais sobre o assunto, pelo menos o fomento, né, a busca de investidores, a criação de um ambiente favorável de negócios e de investimentos, é sim um assunto estadual. E há até uma certa competição saudável, diferente das guerras fiscais que existem aí pelas fábricas, etc., das indústrias. No caso de energia, infraestrutura, mineração, pode haver uma disputa saudável. Né? Quem ganha mais leilão, quem instala mais, quem é mais receptivo, né? Quem tem um processo de licenciamento mais racional, porque o licenciamento ambiental não pode ser fácil, né? Por ser indolente, e sim racional, né? Com prazos, com critérios objetivos. Foi isso que se estabeleceu aqui. E aí eu diria, por exemplo, que tanto o governo de Vilma, quanto de Rosalba, de Robson, perceberam que esse é um novo ciclo importantíssimo, que inclusive ajuda a substituir a crise que a decadência do petróleo trouxe para o Estado, e trataram-no bem. Portanto, um dos candidatos sendo o Robson, eu diria que tem ali no seu programa e na sua inerência, e na sua própria prática, o cuidado com essa área. O programa de Carlos Eduardo eu não cheguei a ver com muito detalhe, mas acredito que deva tratar disso dentro do capítulo econômico. E o programa de Fátima, obviamente, eu tenho participado desse processo da constituição do grupo de trabalho de Fátima, como suplente da senadora, e tenho certeza que colocamos lá os elementos necessários para manter e até expandir essa indústria no setor, no nosso estado, com muita pujança e com muita atenção, inclusive à transição com o petróleo e as novidades relacionadas com a energia solar também. E nacionalmente, o tema no debate presidencial tem sido tratado com essa devida importância? Tem. Nós temos candidatos como Marina e como Haddad, que já têm uma ligação com o ecologismo, com o setor do desenvolvimento sustentável e tudo isso, e que têm falado, inclusive, no uso de reservas internacionais. O Fernando Haddad, inclusive, mencionou o uso de parte das reservas internacionais acumuladas pelo país, não para ser dadas para empreendimentos, nem a fundo perdido, e sim usadas no financiamento da transição energética do Brasil. Você sabe que no mundo inteiro está havendo uma transição energética importante. Nós estamos saindo muito vagarosamente da era do petróleo para uma nova era energética, que é a era da energia local. Qualquer coisa que se mexa, que tenha energia perto de nós, seja uma planta, seja o vento, seja o sol, seja a água corrente, qualquer coisa que seja limpa e que se mova, que possa produzir energia, será objeto de estudo e de viabilidade. Então, essa transição energética, que inclui inclusive os veículos elétricos, em substituição aos nossos veículos a combustão, tudo isso requer muito investimento. É uma estrutura toda que tem que ser mudada, uma mentalidade toda, capacitação, reeducação ambiental, e isso precisa de gasto público. Não há dúvida que vai precisar de esforço, tanto do setor público quanto do setor privado. Apenas o investimento privado não vai ser suficiente e vai bater na parede sempre da mentalidade, da tecnologia, da regulação. Então, há planos de governo, como eu estou mencionando, que falam nisso. O programa de Ciro Gomes também fala nisso. Dos que eu me lembro são esses, que tratam dessa questão com um pouco mais de afinco, que é muito importante, porque a transição energética e o desenvolvimento sustentável é o nosso futuro. Se você não tiver sustentabilidade... O Brasil anda bem nessa discussão. Pela primeira vez, aliás, nós estamos vendo programas de governo que falam de energia limpa. Talvez também porque isso tenha feito mais parte do cenário agora do que antes. Antes era um pouco introdutório, ainda era muito preliminar, e agora é uma realidade. Muito bem, agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aqui com mais informações, com mais entrevista. Seu braço não vai cair, não vai doer. Você não vai morrer. E o mundo não vai acabar se você fizer a coisa certa. Lixo é no lixo. Pra nossa cidade ficar limpa é fácil. E
só depende da gente. Falta de educação? Aqui não. A Repete é uma das empresas que mais investe em tecnologia na nossa região. São vários serviços num só lugar: gráfica rápida, brindes, impressão em grandes formatos, itens em acrílico, MDF e ACM, fachadas comerciais, envelopamento de veículos, outdoor, painel de LED, criação de artes e o que a sua imaginação permitir. Repete Indústria de Comunicação Visual, Avenida Leste Oeste, 3316-0032. Espetacular! Sensacional! A Nascido Promove a primeira feira livre do mar! É doideira! O mundo de frigideiras a partir de R$10,99! A maior doideira! Lençol Santista de puro algodão pra cama box era R$40 e agora R$19,99! E o jogo que era 64 peças R$29,99! Você mandava tudo! Especialista em viagens nacionais e internacionais, com atendimento diferenciado e personalizado, a RepTour é referência em Mossoró. Oportunidades únicas, momentos especiais e inesquecíveis, com o suporte, a consultoria e a atenção ideais e necessária para a sua melhor viagem. Todos os serviços de turismo, viagens, agendamento de vistos, intercâmbio, pacotes personalizados e muito mais. Você encontra na RepTour, Avenida Alberto Maranhão Centro. Muito bem, retornamos aqui com o nosso último bloco de entrevistas após esse intervalo comercial, recebendo aqui no estúdio João Paulo Prats, que é diretor, presidente do Centro de Estratégias em Recursos em Energia. João Paulo, a gente também precisa falar um pouquinho sobre petróleo. Petróleo é um tema que sempre vem à tona, especialmente aqui na região oeste, especialmente aqui em Mossoró. A questão a própria geração de empregos no setor retraiu, né, aqui em Mossoró, afetou a economia local. Há uma espécie de alguma esperança de retomada de investimentos nesse setor? Saulo, é preciso ser realista, né? Nós não vamos ter mais um ciclo de petróleo como já tivemos no passado. A bacia Potiguar é uma bacia considerada madura, né? Ou seja, bem explorada, bem procurada do ponto de vista, para falar o jargão mais leigo, quer dizer, já se buscou muitas reservas, o suficiente, já se fez bastante trabalho, embora isso não exclua a descoberta de reservas novas chamadas intersticiais, assim, locais onde eventualmente escapou a visualização do subsolo, alguma coisa por ali. Mas nada como um pré-sal, nós não vamos aqui ter um pré-sal em terra, por exemplo, jamais. A nossa bacia é bem explorada e também produção, né? Nós já tivemos aí um ciclo de produção bem longo. Então essas duas coisas, boa exploração. O pré-sal é um investimento... O pré-sal é um investimento do momento, né? Não tem... Exatamente. Né? Só concluir. Então, assim, esse fato dela ser madura faz com que a gente esteja num ocaso. Agora, esse ocaso pode ser prolongado, né? Isso em vários lugares do mundo aconteceu. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em vários lugares onde a produção atingiu uma determinada maturidade, foi possível, com técnicas de revitalização da produção, secundárias, portanto, físicas ou químicas, alongar esse perfil. Então, é possível sim revitalizar campos. Claro que nós não vamos ter um auge como já tivemos no passado, mas é possível sim falar em mais 20, 30 anos de operações de petróleo se o processo for bem conduzido. Aí você falou do pré-sal. Realmente o pré-sal é a grande joia da coroa, né? E a bola da vez do investimento, principalmente da nossa estatal nacional, que é a Petrobras. O que não quer dizer que ela necessariamente tenha que negligenciar, deixar ou sair, abandonar completamente o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe-Alagoas, Amazonas, tem operações terrestres, agora até o próprio Piauí, na Bacia do Parnaíba, tem operações terrestres que, embora volumetricamente possam parecer insignificantes perto do pré-sal, para você ter uma ideia, um poço do pré-sal é capaz de produzir o que toda a Bacia Potiguar produz num dia. Né? Imagina a dimensão disso, né? 70 mil barris, 80 mil barris, isso é moleza para um campo do pré-sal produzido por dia, a mesma quantidade, um campo do pré-sal. Então, realmente a gente pode parecer insignificante, mas a importância socioeconômica desta atividade, dela continuar existindo aqui, é enorme para as regiões. São regiões tradicionalmente produtoras. E você não vai deixar, só porque descobriu uma reserva bem maior,
o resto de petróleo que sobra ainda, que ainda existe para produzir, debaixo da terra, só por causa disso. Quando você já tem toda uma parafernália instalada, a situação ambiental resolvida, campos já maduros, né, conhecidos, informação gerada, capacitação já realizada nas pessoas, empresas especializadas ali em torno, você não vai jogar isso fora. Portanto, qual é a solução? A Petrobras conduziu o processo, liderar um processo de parcerias com as empresas locais e ir formando gradualmente, ao invés de passar simplesmente campos, largar campos na mão da iniciativa privada, que depois vai ter que se virar para organizar toda a indústria de suprimentos ali em torno dela, a nossa proposta, que já vem desde 1999 em relação a isso, era justamente essa, que a Petrobras conduzisse um processo, fosse formando empresas sucessoras e, aos poucos, essas participações das empresas nesses campos pudessem ser consolidadas. E aí você tem um mercado menor, talvez satélite em relação ao resto do grande offshore do Sudeste, da Bacia de Santos e Campos, né, daquela pujança toda, mas você tem uma indústria local importante e que continua ali trabalhando durante, aí, sei lá, mais 2 décadas. A gente está vendo essa loucura toda no preço dos combustíveis, no preço da gasolina especialmente. Por que isso está acontecendo? É somente graças à política implantada por Michel Temer? Exatamente. Essa aí, a resposta é tão direta quanto isso. Exatamente. Os estados, o governo, ele tem o condão, você sabe, é por isso que existem eleições, para a gente escolher presidente, governos e tal. Ele tem o condão de mudar a vida, o dia a dia do cidadão. E uma das coisas que ele escolhe é a política adotada para o preço dos combustíveis, que são o sangue da economia, né? Gasolina, o diesel, o QAV, o querosene de aviação, o petróleo em si, os derivados de petróleo, né? E Temer escolheu, tardiamente, uma política completamente oposta à situação que o país atingiu. Olha, desde os nossos avós, nós ouvimos falar que o país perseguia a autossuficiência em petróleo. Para que essa autossuficiência? Para diminuir a dependência do petróleo importado e, portanto, ficar menos vulnerável às oscilações do preço internacional. Nós chegamos a esse ponto em 2006, quando o presidente Lula anunciou que o país tinha chegado à autossuficiência. Logo depois teve umas oscilações para cima e para baixo, porque a demanda, o país cresceu muito e consumiu mais, etc. E aí saímos da autossuficiência, voltamos para ela. Mas, enfim, estamos ali na linha da autossuficiência. Nós produzimos tanto petróleo quanto consumimos. Chegamos a esse objetivo, que era um objetivo desde Getúlio Vargas. Aliás, desde antes de Getúlio Vargas. Passando pelos militares, passando pelos governos democráticos, tudo isso. Ora, quando você chega nesse ponto, o seu Michel Temer, sabe-se lá por que razão, resolve dolarizar o preço do combustível na bomba e ainda fazer reajustes em tempo real, ou seja, sem nenhum período de adaptação para o brasileiro de dias ou de semanas. Então, essa experiência gerou uma mega greve de caminhoneiros, né, que foi uma reação da economia brasileira, o principal setor sensível. E o governo aí teve que congelar o frete rodoviário. E aí depois ele saca umas soluções piores ainda, que antiquadíssimas, né? Que são subsidiar diretamente o diesel, né? E fazer um tipo de congelamento, um acordo com os caminhoneiros para um preço determinado, um tabelamento de frete, uma situação caótica, para não sair do dogma original, que era dizer, eu a partir de agora quero aplicar preço de mercado, digamos assim, preço internacional aos preços de derivados no Brasil. Qual é a solução desse processo? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tanto o governo de Dilma, no final do governo de Dilma, quando se esticou o preço congelado, o preço fixo no Brasil, por questões até eleitorais, etc., um tempo muito grande, quando se aplicou aquela história de que a Petrobras sofreu, perdeu com esse negócio, nem foi tanto esse exagero assim, mas, de fato, a Petrobras ficou segurando as perdas, porque o preço do petróleo lá fora subiu muito, né? Então, nem é isso, e nem é a solução que Temer deu, que é tudo livre, preço dolarizado, e qualquer furacão que tiver lá no mundo, ou um inverno mais rigoroso na Europa, você tem que pagar mais caro pelo combustível. A virtude está no meio. É você trabalhar um preço que você ocorram patamares de reajuste previsíveis, ou seja, o governo diga de antemão quais são os parâmetros que ele vai usar para fazer o reajuste, e aí qualquer afretador tem condição de prever quanto vai ser o frete daqui a um mês. João Paulo Prats também é primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra.
O senhor é petista do pé roxo, tão quanto Fátima? Eu sou filiado ao PT desde 2013. Alguns me perguntam que diabo eu fui fazer no PT, justamente no período em que ele começou a cair em desgraça, digamos assim, no processo e atacado por todos os lados em função dos fins dos governos. Mas eu fiquei muito satisfeito com essa filiação nesse momento e acho que isso foi empolgante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa ligada à esquerda, né, desde priscas eras aí da minha formação, mas nunca tinha me filiado a partido nenhum. E achei que naquela época fazia sentido fazer isso. Em 2014, então recebi esse convite para colocar aí o nome à disposição para a suplência. E essa escolha da suplência, como o PT é um partido extremamente democrático internamente na escolha desses candidatos, foi feita por eleição e por deliberação das correntes. Então ninguém botou o dedo e disse fulano é o suplente, ciclano é o candidato a isso ou aquilo. Tudo isso é decidido de forma bastante democrática. Mais uma vez eu realmente confirmei que estava num partido certo. Claro que todos os partidos têm erros, principalmente quando você governa por 13 anos, não é? Você acaba sucumbindo a uma situação ou outra. Investigações existiram, inclusive graças ao que o PT fez de colocar elementos coercitivos à corrupção, né? Ministério Público, reforço da Polícia Federal, toda essa história que a gente conhece e tem que reconhecer. E, obviamente, esses instrumentos de combate são muito bem-vindos. Agora, você destruir a política, rotular todo um lado da política que é extremamente saudável para o Brasil, como é a esquerda, não é? A esquerda que enaltece a importância do Estado, o papel social do Estado, tudo isso, que é importante para uma região como o Nordeste. E ver o seguinte, nós temos governos de esquerda que nos orgulham muito. O Camilo Santana no Ceará, o Flávio Dino do PCdoB no Maranhão, né, que lutou contra oligarquias pesadíssimas e grandiosas, historicamente conhecidas. Não é? Tem na Bahia Rui Costa, temos o Wellington Dias no Piauí, e esses governos provaram que a esquerda pode governar bem e, mais ainda, que consegue governar, inclusive, em oposição ao governo federal. Porque dizia-se no início que esses governos só podiam existir com Lula presidente ou com Dilma no poder, etc. E de 2016 para cá, continuaram governando e mais, trazendo investidores sem intimidar empresários. Mas me responda uma pergunta aqui, tão rápida quanto o tempo. Privatizações, por exemplo, sim ou não? Olha, existem várias formas de trabalhar com o setor privado. Se você falar de privatizações em termos de venda de Petrobras, venda de ativos, venda de estatais estratégicas, não. Agora, se você falar de PPPs e privatizações de serviços e trabalhos e privatizações no sentido de regular setor privado para investir em atividades estratégicas, por que não? Né? Então, essa questão de ser favorável à privatização, primeiro defina a privatização, porque é uma definição muito ampla sobre esse processo. Mas a privatização seca, não. O entendimento do público com o privado é excelente para o país. Né? Agora, privatização estrito senso é aquele lugar onde você vende de fato um ativo. Você, por exemplo, você fez a transposição você gastou dinheiro e colocou dinheiro público na transposição do Rio São Francisco. E de repente você resolve vender aquilo para iniciativa privada. E isso depende do caso. FHC no Vale do Rio Doce foi no seco. Uma privatização nesse caso foi uma privatização mal feita, mal avaliada, né? Aparentemente os valores foram muito inferiores ao que deviam ser, né? E aí depende, uma privatização quando é venda de ativos tem que ser bem avaliada, é um caso muito estratégico, muito discutível, mas enfim, outras aberturas foram bem sucedidas, como o setor de transportes, o setor de petróleo mesmo, né? O próprio setor de energia, que hoje tem participação privada, antigamente era monopolizado. Então esse tipo, que não é privatização, é abertura ao capital, abertura ao investimento, é bem-vindo quando bem regulado e quando tendo uma agência reguladora forte. Muito obrigado pela entrevista, João Paulo. Obrigado a vocês. Um abraço. Muito obrigado a você também. A gente retorna amanhã. Aliás, amanhã não, hein? Na próxima segunda-feira, às 18 horas. TV Terra do Sal.
Canal 14. Tenho vindo a Mossoró e percorrido